Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. Bem-vindos ao programa Política com Factos e hoje há aqui vários temas em cima da mesa para serem comentados. Primeiro, bom dia Filipe Alexandre Raposo e António Brás. Bom dia. O primeiro tema que eu propunha que falássemos tem a ver com o ciclo das presidências temáticas Ouvir Agir, que acabou recentemente, mas que foi uma iniciativa, segundo algumas pessoas, louvável porque não era feita em Sines. Portanto, as pessoas também ficaram surpreendidas com esta proximidade. Sim, então bom dia a quem nos acompanha lá em casa e também aos colegas de painel. Estas presidências temáticas, presidências abertas, como queiram chamar, traz, digamos, de certa forma, uma nova forma de fazer política em Sines, que não tenho problemas de dizer que eu pessoalmente identifico-me com esta questão das presidências temáticas abertas, por várias razões. Acho que só tem vantagens. Primeiro, tem a vantagem da proximidade entre quem decide e as pessoas, que normalmente há, infelizmente, uma grande distância, em alguns casos, noutros não, como é óbvio, uma distância entre quem decide e as pessoas. Nós temos, já aconteceu no nosso concelho, como acontece em muitos outros concelhos, às vezes para termos acesso a quem decide, às vezes não é fácil, e para falar com um vereador, para falar com um presidente. Nós sabemos que há os dias do atendimento, mas nem sempre toda a gente pode ir ao dia do atendimento. Às vezes é uma coisa que pode ser fácil, mas às vezes torna-se complicado e também nem sempre as pessoas têm a resposta com a rapidez que às vezes desejam e outras vezes que o assunto precisava, não é? Isto para dizer que esta proximidade é de louvar. Neste momento foram feitas 3 presidências temáticas, a Saúde, neste caso Porto Covo e o Mar. A Educação primeiro. A Educação primeiro. Educação, sim. E como eu disse na questão da presidência da Educação, e há pessoas que criticaram porque dizem só andam em campanha eleitoral. É assim, eu acho, e eu também já falei, como eu referi, já anteriormente falei nisso, isto tem as duas coisas, por isso aqueles que dizem que isto é só campanha eleitoral, estejam mais atentos, e isto dá para as duas coisas, dá para a proximidade com as pessoas, mas também dá uma maior responsabilidade ao Executivo, não é? Porque o Executivo teve e está a ter, e acho muito bem, uma proximidade com as pessoas, mas também uma maior proximidade de conhecimento dos problemas, não é? Amanhã não podem dizer que não têm conhecimento, não é? E isto é uma vantagem para quem está no poder. É uma vantagem para as pessoas que ficam naturalmente com uma maior expectativa que os problemas vão ser resolvidos, e também para a oposição, que pode questionar o poder executivo, digamos assim, de outra forma, porque a falta de conhecimento já não é. Por isso a questão da presidência, voltando um pouco atrás, da educação, também acho que correu bem, e pelos comentários, correu bem no sentido que tiveram um maior conhecimento de algumas coisas, alguns já tinham tido, infelizmente, porque quando tomaram posse, ao fim de pouco tempo, houve aquelas chuvadas e foram identificados logo um conjunto de problemas que haviam nas escolas, e por isso, depois quando foram à presidência temática da educação,
puderam ter um maior conhecimento digamos, do resto daquilo que é tudo o que tem ligação à educação. Depois, na questão de Porto Covo, também, naturalmente, é uma mais-valia, e pelas declarações que também tivemos a oportunidade de ouvir, tanto do Presidente da Câmara, como do Presidente da Junta, e vários comentários de várias pessoas de Porto Covo, as coisas correram muito bem, e acho que as pessoas ficaram extremamente satisfeitas por aquilo que eu também disse anteriormente, é que as pessoas tiveram a oportunidade, não é, de estar com o Executivo da Câmara Municipal, o Presidente e os seus vereadores, e alguns também responsáveis técnicos de vários departamentos, que se calhar nos últimos 20 anos ou 30 não tiveram essa oportunidade desta forma, não é? De ser ao contrário, não é? Entre aspas, o poder é que foi ter com as pessoas, normalmente é ao contrário, não é? E foram visitar um conjunto de digamos, de investimentos que as pessoas estão a fazer, uns maiores, outros mais pequenos, na área do turismo. Foram visitar os parques de campismo, o hotel, também foram visitar pequenos negócios mais pequenos de gente de Porto Covo. A obra que está a decorrer da ponte, a ETAR, também e fizeram também outra coisa que eu me lembre, nos últimos vários mandatos não houve, foi uma sessão de Câmara em Porto Covo, não é? Nós só temos duas freguesias, a freguesia de Sines e a freguesia de Porto Covo. Podemos dizer, é fácil vir a Sines, ou é fácil também fazer uma sessão de Câmara em Porto Covo, mas o que é facto é que não se tinham feito, não é? E este Executivo fez, e por isso tenho que dizer, não é? E digo com toda a vontade, estão de parabéns, eu identifico-me com a iniciativa, acho que é uma mais-valia a iniciativa. Ficaram a saber, naturalmente, eu acho que a grande maioria desses problemas até têm conhecimento deles, mas uma coisa é ir ao terreno e poder ver, como se costuma dizer, com os nossos próprios olhos, e também no bom sentido questionar as pessoas sobre as situações, ver os problemas, ouvir também aquilo que é o sentimento das pessoas, que é muito importante. Nós estamos numa época que cada vez mais as pessoas estão afastadas de tudo, né? Da política, do movimento associativo, e isto também aproxima as pessoas, porque as pessoas sentem-se valorizadas. Às vezes nem é a questão do problema, mas é a questão de alguém nos ouvir, não é? E isto para pessoas, e para a freguesia de Porto Covo em particular, acho que tem muito valor. As pessoas irem àqueles meios rurais, não é? O Presidente, o Executivo, o Presidente da Junta também. Acho que é uma mais-valia, não só para a resolução dos problemas, mas também para a proximidade e valorização da vida política. Depois temos a temática do mar, que também naturalmente vai no mesmo seguimento, não é? Tiveram a oportunidade de visitar a Doca Pesca, de visitar várias empresas do setor ligadas ao mar, não só da pesca, mas também do surf, restaurantes da praia, um conjunto de iniciativas, também umas com ligação direta, outras com ligação direta, umas que dependem mais e outras que de certa forma dependem do mar para ter o seu negócio. É na mesma linha, dá a oportunidade do Executivo ter conhecimento das coisas, de certeza que no fim disto vai ter um maior conhecimento do território, vai ter um conhecimento daquilo que são as expectativas e os anseios das pessoas. Por isso, neste caso, só vejo pontos positivos. E depois, naturalmente, fica a expectativa, para bem de todos, não é?
que as coisas se resolvam e do levantamento dos problemas. Porque aí as pessoas vão cobrar. Portanto, Exatamente. para quem diz que é só campanha Exatamente. eleitoral, Também tem poderá a parte sortir em negativo para o Executivo se não resolver os problemas das pessoas. E não é? porque eu acho que... e também aproveitar, no outro programa eu falei, porque houve pessoas que me enviaram e-mails também sobre isso, pela questão da Associação de Armadores, e eu também no outro programa disse que voltávamos a falar nisso. Eu voltei a falar com algumas pessoas ligadas à pesca. Houve a questão de o Executivo, penso que foi no dia 14 de Abril, tinha reunido já com a Associação de Armadores. Depois, entretanto, houve as comemorações do Dia do Pescador, em que também o Executivo também esteve presente e também, naturalmente, tiveram uma reunião onde falaram dos assuntos que era importante falar com a Câmara Municipal. No Dia do Pescador também tiveram a oportunidade de mais uma vez conviver e trocar ideias. Não me parece que não colocaram a reunião com a Associação de Armadores na agenda para excluir nada nem ninguém, não me parece. Acho que é injusto. Acho que é injusto esses, naturalmente, que as pessoas têm direito e nós respeitamos a opinião de cada um, mas não me parece que foi com essa intenção. Acho que foi com a intenção de que se houve a reunião, se houve depois as comemorações, não havia necessidade num curto espaço de tempo voltar a fazer uma reunião e até, no meu entendimento, acho que até uma consideração, não é, aos pescadores, não é, que também têm, e como é óbvio, né, como é óbvio do nosso conhecimento, também é uma profissão que não é fácil e também tem muitos afazeres. Acho que também era estar mais uma vez a subcarregar as pessoas e a ocupar o tempo das pessoas, que é extremamente valioso. Acho que, pelo menos é a visão que eu tenho das coisas, acho que foi mais uma questão de consideração do que de exclusão. E depois também dizer aqui uma coisa, que epá, os tempos que correm, temos que ter um bocadinho mais calma, porque hoje é tão fácil apontar o dedo a tudo e a todos. Quando se faz é porque se faz, quando não se faz é porque não se faz. E deixo aqui uma nota, de uma forma não aprofundando tema nenhum, mas deixar aqui uma nota. Há tantos temas que nós durante tantos anos anda-se tudo a queixar, e depois e não vou entrar agora por aí, mas depois quando se tenta, seja as câmaras municipais, até o próprio governo, até a própria Comissão Europeia, quando se mete os assuntos em cima da mesa para alterar, meu Deus, está tudo mal, não se pode alterar porque vamos perder isto e porque vamos perder aquilo e porque beneficiamos este e porque não beneficiamos os outros. Conclusão: não se governamos nem se deixamos governar, não é? Queixamos, mas depois quando se tenta alterar ou pôr os assuntos em cima da mesa, porque o que é mais grave, no meu entendimento, e agora nos últimos tempos temos aí vários temas que estão em cima da mesa e a ser discutidos, e neste caso em particular até estamos a falar de questões do governo, e não estou a dizer que aquilo é tudo bom ou menos bom, eu estou a dizer é que vamos com calma. Há coisas que nem sequer as pessoas sabiam o que é que ia ser, já andava tudo a bater no ceguinho, como costuma dizer. Outros nem se tentam informar e vão beber daquilo que muitas vezes estão nas redes sociais, e algumas nem sequer correspondem à realidade, não é? E agora, que não se consegue agradar a todos, isto nós já sabemos. Que as coisas não estão bem, também já sabemos todos. Então se calhar é preciso fazer alguma coisa. Então se calhar também é preciso estarmos disponíveis, né, de forma consciente e aberta para ver o que é que se vai propor, né, e qual é que é o caminho. Agora, que não vamos fazer de uma forma geral, quando eu digo vamos, os responsáveis, fazer a vontade a toda a gente, claro que não. E quando se toma medidas ou faz alterações estruturais, agrada-se a uns e desagrada-se a outros, tal e qual como a questão da reestruturação da Câmara, não é? O que é que eu não ouvi
e certamente vocês também, durante estes últimos anos todos, não é? Que a Câmara não funcionava, que havia uma série deles que estavam lá a mais, não sei o quê. Depois o atual Presidente anunciou a reestruturação e mudar, e agora é porque se vai mudar as pessoas, e é porque vêm todos de Santiago, e é porque não sei o quê, mas foram alguns, e eu estou a dizer isto porque alguns partilharam estas coisas comigo, alguns foram os mesmos que andaram a criticar que os que lá estavam não prestavam, mas depois metemos outros, é porque metemos uns e tirámos outros. Pá. E é caso para dizer mais uma vez, vamos esperar, né? Se não estávamos contentes com os que estavam lá, e estamos a falar de responsáveis de departamento, neste caso de divisões da Câmara. Então vamos ver se estes fazem melhor, não é? E se não estávamos, de uma forma geral, contentes, então vamos esperar para ver se estes fazem melhor e se a coisa funciona. Agora, e volto a dizer, bater no ceguinho só por bater, não me parece que a gente vamos conseguir evoluir assim, porque tudo o que se faz é por estar mal. Os que queixamos que a malta não participa na política, mas depois a malta, aqueles que, e desculpem uma expressão, que se disponibilizam para ir para a política é porque vão à procura de alguma coisa e são todos bandidos, mas se calhar aqueles que estão sentados no sofá a dizer que os outros são bandidos conseguem ser mais bandidos que os outros, porque nem participam, nem ajudam e estão a criticar os outros. Que os jovens que não participam, quando os jovens participam, os mais velhos já estão à procura de um tacho, também não deixam os jovens entrar. Isto é natural. Por isso não é fácil. Deixa-me só concluir. Só para concluir isto das presidências temáticas, quero aqui publicamente dar os parabéns ao Executivo. Acho muito bem inteirarem-se dos problemas da cidade, de irem à procura de ter o conhecimento do território, das suas necessidades, e que apresentem soluções para resolver os problemas das pessoas, que é isso que nós precisamos, é isso que o nosso Conselho precisa. Também ir ver as coisas boas, porque eu sou um otimista e, como disse, isto para me meter ali com o Brás, há coisas boas também, e andarmos para a frente, desenvolvermos o Conselho e estarmos todos disponíveis e de mente aberta para também aceitar outras soluções, outras opiniões e, acima de tudo, esperar para ver, e depois naturalmente temos todos direito à nossa opinião. Bom dia. Vou começar pelo fim do que o Filipe disse. Eu concordo quase inteiramente, mas há aqui duas coisas que eu gostava de dizer. A questão das redes sociais, antes de irmos ao tema em si. Há dias ouvi uma coisa muito engraçada e que numa frase sintetiza muito o que é redes sociais, que foi um indivíduo, num grupo de amigos, um indivíduo que estava também presente, e que ele diz uma coisa muito engraçada, diz assim: eu quando chega a hora do almoço ou ao fim do dia, estou tão aborrecido do trabalho, dos meus colegas, do meu chefe, toda a gente, que em vez de discutir com a minha mulher, vou para as redes sociais ofender as pessoas. Isto é uma realidade. Muitas das pessoas usam as redes. Nós percorremos as redes sociais, vimos pessoas sem um mínimo conhecimento dos assuntos, que é assim, as pessoas não são obrigadas a ter conhecimento profundo dos assuntos, nem sequer um grande conhecimento dos assuntos. Mas hoje em dia, o acesso às redes sociais, seja qual for a temática, em poucos minutos a gente consegue minimamente perceber o que se fala. Mas não, há pessoas que se vê absolutamente, que vão lá, vão descarregar o dia-a-dia, vão lá ofender, enfim, é o que é, e temos que saber viver com isto. O importante é que cada um de nós que está nas redes sociais conheça as regras do jogo. É assim, é aquilo que está ali, é assim, é a democratização total da opinião, é o liberalismo total da opinião, num terreno quase fértil da ofensa, porque podemos ser anónimos, podemos chamar o que queremos, podemos dizer o que queremos, no limite o que nos acontece é o administrador da redes ou do grupo nos bloquear, ou bloquear o comentário ou o post, ou seja o que for. Mas esta é a realidade. Isto depois vem-me dizer assim, e é verdade, porque as pessoas nas redes sociais as pessoas utilizam muito mais para dizer mal do que para dizer bem. Mas sempre foi assim. Quando não havia redes sociais, nos cafés, na rua, as pessoas, pelo menos nós portugueses, temos muito mais tendência. É mais fácil
ouvir-se quem critica, ou quem critica ser mais vocal, do que quem diz bem, porque quem diz bem tem um pouco isto que o Filipe diz, é logo acusado porque é que estás a dizer bem, o que é que tu queres, estás a engarachar. Mas isto é assim, sempre foi assim. As redes sociais são apenas o espelho do que sempre somos, do que fomos e que somos enquanto sociedade, amplificado. Não é mais do que isso. Depois, uma coisa que o Filipe aqui disse, que é muito engraçado e que eu tive esta experiência, que é as resistências à mudança. Há, naturalmente, a sociologia estuda isto, a psicologia estuda isto, nós depois na economia e na gestão estudamos isto nas empresas. Há uma resistência sempre à mudança. Eu vivi uma coisa engraçadíssima há mais de 20 anos e que apercebi-me e guardei isto para a vida. Uma vez numa empresa, isto acontece na sociedade e na política. Uma vez numa empresa, os trabalhadores, de uma forma geral, naquele departamento, estavam descontentes com uma funcionária, com uma colega. E então havia muitas reclamações junto de nós, das FIAs, e diziam, este colega faz isto, este colega faz aquilo, e depois no outro dia... E havia uma certa pressão sobre nós que éramos decisores lá nessa empresa. Pronto, e então, efetivamente, nós, enfim, tivemos em consideração, porque também reparávamos que haviam coisas que não estavam muito corretas. E essa pessoa tinha sido promovida há pouco tempo. E então havia muita pressão dos colegas, havia alguns colegas então que aquilo eram extremamente focais, iam ter connosco, ofendiam a pessoa, isto é uma vergonha, e está aqui, e não tiram a pessoa, e vocês estão aqui, o que é que vocês têm com ela para ela não sair? Normal. Bem, e a gente passou algum tempo, fomos analisando, de facto o desempenho da pessoa não correspondia também ao que era a expectativa, chamámos a pessoa e a pessoa, aquilo estava num cargo de nomeação, a pessoa voltou às suas funções. No dia em que a pessoa voltou às suas funções, as mesmas pessoas que tinham reclamado, começaram a dizer internamente, e até a nós, coitada da pessoa, então agora despromovem a pessoa, mas que mal é que a pessoa fez? Eram as mesmas pessoas que tinham estado... E isto acontece, isto está sempre a acontecer, se vocês olharem à vossa volta, isto está sempre a acontecer. E é assim, e pronto, e ao longo da vida, nós vamos tendo estas experiências e estas coisas que, se formos atentos e observadores, recolhemos estes ensinamentos, depois vamos para a vida, às vezes esquecemos-nos deles. Mas ficam connosco. Vamos às presidências. À presidência aberta. Bom, presidências abertas. Quem inaugurou este conceito, vocês saberão, há muitos anos atrás, foi o Mário Soares, que fez a primeira Presidente da República, num momento de contestação com o governo, utilizou, enfim, foi um instrumento político com muito sucesso e que traz muitas coisas boas. Este conceito traz muitas coisas boas. O atual Presidente da Câmara Municipal de Sines, em Santiago do Cacém, já tinha feito a presidência, a presidência das freguesias, que tinha todo o sentido, tinha muito sentido, porque é um concelho muito grande, com muitas freguesias, e tinha o sentido de fazer este périplo pelas freguesias, tinha todo o sentido. Importou, e muito bem, ele disse-nos aqui a nós que havia alguns conceitos até da reorganização, por exemplo, que trazia de Santiago e que queria replicar em Sines. É natural que assim seja. Acho que nós aquilo que fazemos bem, devemos tentar fazer, até porque, já agora permitam-me também vos dizer isto, que também é uma das coisas da economia, que é uma inovação ou um caso de sucesso só são aqueles que são replicáveis. Se eu fizer uma coisa muito boa na minha empresa, é bom para a minha empresa, mas não é considerado uma inovação nem um caso de sucesso se não for replicável noutras empresas, com as devidas adaptações, obviamente. E aqui é um bocadinho assim. Eu posso estar numa autarquia, olha, o nosso Isaltino vai ter um caso de sucesso tremendo em Oeiras. Tudo aquilo que ele ali faz, se for replicável noutras autarquias, estamos a falar de processos inovadores ou disruptivos. Se não, só é aplicado ali naquele contexto específico. Pronto, vamos voltar às presidências. E o Álvaro Beijinho, o Presidente da Câmara Municipal de Sines, importou este modelo. Eu concordo, eu acho que há aqui vários aspectos importantes que o Filipe também já referiu. Primeiro, estas presidências são o cumprimento de uma promessa política. Quando foi as eleições, todos os candidatos disseram e identificaram muito bem que nós tínhamos um problema em Sines, que era o afastamento dos decisores da população e das organizações e da economia. E isto era uma realidade. Todos nós, isto não vale a pena estarmos insistentemente a falar no passado, mas não o podemos abandonar. Se queremos falar do presente e olhar para o futuro, temos que ter as lições do passado. Se calhar quase todas as instituições de Sines têm histórias de contactos com a Câmara Municipal de Sines que não se concluíram. Ou porque enviavam cartas e não tinham resposta, ou porque pediam reuniões e não houve reuniões, ou porque pediam uma visita ao Presidente e não havia visita, ou porque pediam uma reunião e não houve reunião.
E isto, aliás, falámos isto aqui com a vereadora Filipa Faria, que havia aqui um problema de comunicação. E este problema de comunicação não se esgota no que a Câmara Municipal diz nas redes sociais ou noutros órgãos de comunicação. Esgota-se nesta proximidade. E este era um problema. Havia falta de comunicação e havia um grande afastamento ou uma grande falta de proximidade com a população. Todos os candidatos disseram isto, não sei como é que... uns disseram mais ou menos como é que fariam. Eu lembro-me, salvo erro, mais, tinha uma proposta de... Já não me sei reuniões... era com os trabalhadores. Era ouvir os trabalhadores, pelo menos uma vez por ano. Pronto, havia algumas propostas de proximidade. Eu, por acaso, confesso, não me recordo se o candidato, enquanto candidato Álvaro Beijinha, se falou nesta questão das presidências em termos da campanha, não me lembro. Mas seja como for, isto vem dar cumprimento. Isto vem dar cumprimento à sua promessa de campanha eleitoral de uma maior proximidade com a sociedade. Pronto, esta é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, podem-me dizer assim, mas o Presidente da Câmara tem os seus vereadores, tem os seus funcionários, tem os seus diretores, tem a obrigação de conhecer a sociedade e os problemas. É verdade. Todos nós sabemos que eu estar a falar com alguém por telefone a dizer-me o problema que tem é uma coisa, eu ir ao local, conhecer o problema e estar a falar com a pessoa olhos nos olhos é totalmente diferente. A minha identificação com o problema é diferente, a percepção que eu tenho da urgência, da importância é diferente e isto é inegável. A questão de não falarmos pessoalmente desumaniza o processo e gera que sejam todos iguais. É mais uma pessoa que se está a queixar, é mais um requerimento, é mais um pedido, é só mais um. Nós irmos ao local, isto nas nossas vidas também é a realidade, nós irmos ao local, conhecer, muda tudo, muda a nossa visão de tudo. Portanto, isto... Eu acho que esta questão das presidências, acima de tudo, traz uma coisa muito importante, que é humaniza o processo da decisão e, consequentemente, humaniza o processo político. E nós, cinienses, sentimos muito a falta disto nos últimos 12 anos. Este foi um dos grandes fatores que levou à copiosa derrota do Partido Socialista. Era o afastamento dos decisores, nomeadamente do Presidente, das pessoas diziam isto. A gente não vê o Presidente não aparece, o Presidente não vem cá. Isto sentia-se. Então, tem aí o Presidente perto delas. Não é? Neste momento tem aí o Presidente, aquilo que o Filipe dizia, tanto se queixaram, agora tem. Tem o Presidente perto delas. Depois, mais, outra questão também que acho que é um facto político, que o Filipe identificou, e que nos pode escapar. Não é inocente as temáticas. Saúde, educação, Porto Covo, que é a única freguesia, agora aproxima-se o verão, o mar. Não é inocente. Não é por acaso que foram escolhidas estas, digo eu, não terá sido por acaso, faltam aqui algumas temáticas muito importantes, que também, por exemplo, a questão da habitação, como é que se faz uma presença aberta com a habitação? Mas acho que é para continuar. Haverá outras, como é que se faz tínhamos de ter cooperativas, tínhamos de ter habitações em curso, quer dizer, nem sequer há, neste momento, ainda há quase um deserto do ponto de vista da habitação, portanto, a autarquia também ainda não começou alguns processos que creio que irá começar, os particulares, portanto, ainda não há construtores suficientes, não há associação de inquilinos, não há uma associação de senhorios, portanto, não há estruturas ainda que justifiquem isso, mas temos aqui a saúde, a educação, falta a habitação e agora temos aqui o mar e a questão do Porto Covo. Eu penso que também tem todo o sentido, primeiro porque é a única junta que temos e depois porque também está aí o verão, é um momento crítico e será importante. Agora, a questão de estarmos aqui a fazer política ou não, eu diria assim, eu acho que o Presidente da Câmara, de uma Câmara Municipal, uma autárquica, ao fim de 6 meses fazer presidência, não parece que seja política, porque ele ainda não tem nada para mostrar, não é? O que é que este Presidente da Câmara Municipal de Sines atual, ao fim de 6 meses, vai fazer política? O que é que ele vai mostrar na educação, ou na saúde, ou até no Porto Covo, ou até no mar? Quer dizer, ainda não há tempo para ele fazer política com as coisas que fez e que irá fazer. Portanto, nem há. O que há neste momento é uma proximidade e uma aquisição de conhecimento. Este é o meu entendimento. Portanto, ele se quer fazer presidente, ele se quiser fazer política com as presidências, irá fazê-lo daqui a 2, 3 anos, próximo das eleições, porque aí terá obra para mostrar, faz as presidências, aproveita. Portanto, neste momento não parece de todo que seja isso. Por fim, aqui mais algumas questões.
Isto era mais ou menos expectável quando faz estas presidências que haja algumas reclamações, é natural. Aqui na questão do mar, eu penso que na saúde, perdão, na educação, enfim, tens algumas instituições, quer dizer, é mais fácil, pode haver pessoas que se queixam, pode, por exemplo, haver um explicador, uma empresa de explicações privada, que diga, mas o Sr. Presidente não nos veio aqui visitar. Pode, é legítimo que o diga. Aqui no mar, sim, assim à primeira vista, se olharmos para a questão da Associação dos Armadores, a resgate, que são atividades fortemente ligadas ao mar, com uma presença forte, com muitos anos, terem ficado de fora, sim. Agora é um pouco, enfim, aquilo que já falei... A resgate, por acaso, não sabia. Aquilo que já falei e que sei, que não é nada de oficial, obviamente, não sou só um cidadão, passa um pouco por aqui, que foi a questão do Dia do Pescador. O Presidente diz conhecedor das problemáticas ligadas à pesca. A questão da resgate também iniciou agora a época balnear, tiveram em contacto muito próximo com a resgate e são conhecedores de algumas questões que se prendem com a segurança durante a época balnear e com os anseios da resgate. Portanto, são duas áreas em que em que o Presidente e a sua equipa diz que é conhecedor. Agora eu vou-vos dizer o contrário. Eu não vi publicamente nenhuma destas associações vir reclamar, nem a Resgate, nem a Associação de Pescadores. Não vi nenhuma. Mas se alguma delas viesse reclamar, aí se calhar é que era política. Porque aí eu digo-vos-ia assim, então afinal o Presidente esteve no Dia do Pescador e teve segundo julgo, com a Associação Sim, no dia, fui ver, dia 14 de abril. Com a Associação de Pescadores. Com a Resgate tentado ultimamente com a época balnear. E agora vão aparecer numa fotografia com o Presidente, porque só para aparecer e dizer que também estiveram presentes. E se calhar dizíamos, olha, o Sr. Presidente anda aqui a fazer política, então ainda agora teve com a Resgate na época balnear, ainda agora foi o Dia do Pescador, e agora volta lá outra vez. Portanto, isto pode ser visto dos dois lados. Pronto, mas é natural, eu sou-vos sincero, eu se fosse Presidente da Associação de Pescadores, ou se fosse o Presidente, ou o dirigente, ou algo que fosse da Resgate, eu se calhar poderia dizer o mesmo, ou até dizer ao Sr. Presidente, então não nos veio visitar, não... É uma questão institucional. Portanto, se me perguntarem assim, no limite, o que é que eu acho, poderá ter sido uma falha aqui dos serviços, aqui da autarquia. Podia ter, se calhar, aproveitado para fazer política, que é aquilo que é acusada, e se calhar tinha feito mais uma fotografia junto da Resgate. No caso da Associação de Armadores, e segundo aquilo que eu vi nas redes sociais do município, até aparece lá o Presidente a cumprimentar o Presidente da Associação, e não me parece que estivessem ambos muito insatisfeitos. Sim, enfim, eu acho que isto não... Acho que é normal, ainda bem que acontece. Nós não podemos estar sempre nós não podemos também fazer o que criticamos aos outros. Quer dizer, ninguém fala, ninguém diz nada, e depois quando dizem, tomem lá. Não é? Claro, também não podemos fazer isso. E toda a gente tem direito à sua opinião. Claro, este processo é natural. Eu até estranho é não ter ainda havido uma outra polémica, que é as pessoas do desporto virem dizer assim, então o desporto não é importante, então não há uma presidência aberta com o desporto, e os comerciantes, então não há uma presidência aberta para o comércio, não é? E as próprias empresas, estão em sino de dizer, então não há uma presidência aberta da economia, portanto, vamos ter os que se queixam que se faz, e vamos ter os que se queixam dos que não se faz. Temos que dar tempo também. O processo é natural, é assim que funciona. Agora, eu acho que aqui o que é importante a reter, para além daquelas questões do cumprimento da promessa eleitoral, do resultado, que o Filipe diz muito bem, vamos ver o resultado que isto tem. Isto de facto gera uma maior proximidade, gera uma maior pressão sobre a própria autarquia, porque eles, quando lá forem visitar, aquilo que ficar para resolver, não podem alegar o desconhecimento do terreno. Há pessoas com quem eles vão falando, que eles dizem, nós vamos ver, vamos resolver. Essas pessoas, quando lá forem bater à porta, dizem, não, o Sr. Presidente esteve lá comigo há 1 ano, ou 6 meses, ou 1 mês, e disse que eles... Criar aqui uma maior pressão. E se quiser voltar a fazer, convém ter os problemas resolvidos primeiro, senão depois as pessoas vão questionar, a próxima já não vai correr tão bem, no sentido, as pessoas vão questionar. Eu acho que aqui o mais importante é precisamente isso, é também a pressão
que o próprio Executivo aceitou colocar sobre si próprio. Eu penso que isto é quase olhado como um desafio que colocou a si próprio. Vamos ao terreno ver o que é que as pessoas precisam, isto vai nos obrigar a nós também a solucionar estes problemas. Eu acho que essa é a mensagem mais importante, e é isso, como otimistas, também temos que acreditar e saber. E depois há aqui uma última nota acerca disto, que costuma-se dizer que a política é feita nos gabinetes e na rua. Há quem diga que a política é feita nos gabinetes e as eleições ganham-se na rua, e há muitos autárquicos que dizem não, a política é feita nos gabinetes e na rua. É verdade. Eu arriscaria a dizer, tivemos política quase exclusivamente nos gabinetes, e agora também passámos a ter política na rua, política do ponto de vista da decisão, do conhecimento, tudo o que envolve a política. E tem que haver aqui o equilíbrio. Há muitas coisas que resolvem nos gabinetes, não só nos tecidos, mas nos de Lisboa. E alguns também em Évora, obviamente, porque é lá a CCDR, que se decidem lá. Há coisas de tecidos que se decidem nesses gabinetes, há coisas de tecidos que se decidem no gabinete, muitas, felizmente, e espero que cada vez sejam mais, que decidem no gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Sines e dos vereadores, e depois há estas coisas que também se decidem na rua. A política também é feita na rua, e é deste equilíbrio que nós não tivemos aqui durante muitos anos, que nós esperamos que esteja a começar a acontecer, que tudo indica que está a acontecer. Vocês falaram em otimismo, e muito feliz foi também a iniciativa dos Santos Populares que se realizou por essa altura em Sines. As pessoas ficaram muito satisfeitas. Filipe. Olha, eu quero dizer uma coisa acerca dos Santos Populares. Várias. Os Santos Populares, o que existe hoje em Sines dos Santos Populares, resume ou aquilo que eu sempre achei e continuo a achar, e tenho defendido e tenho feito por isso, que deve ser as dinâmicas sociais em cidades da dimensão como Sines. Os Santos Populares é uma iniciativa que surge dos comerciantes, que surge da sociedade civil. Eu sou um acérrimo defensor de tudo o que surge da sociedade civil, das soluções encontradas pela sociedade civil e das atividades, das dinâmicas, das soluções identificadas e resolvidas pela sociedade civil. E isto, se me permitem, é de um brilhantismo absoluto aquilo que aqueles comerciantes se juntaram e decidiram fazer. Fantástico. Onde é que o poder deve entrar? O poder, na minha opinião, deve entrar aqui em duas situações. Ou quando a ideia é muito boa, mas depois não é sustentada pela sociedade civil, seja por questões financeiras, seja por questões de dimensão, seja por questões de logística. Depois também há outra altura em que o poder pode identificar, e atenção quando eu digo aqui o poder, seja local, seja central, ou for, deve intervir também se houver a concordância, neste caso, dos comerciantes. Ou então, neste caso, quando se identifica um potencial muito grande da atividade, que pode expandir para além daquilo que a sociedade civil consegue, não é? E então, é o caso, por exemplo, do Carnaval. O Carnaval em Sines também é o expoente disto. É uma atividade que surge da sociedade civil, em contraponto ao FMM. O FMM não surge da sociedade civil, surge do poder local. O Carnaval surge da sociedade civil e ganha uma dimensão tal, uma projeção tal, uma dinâmica tal, que o poder local, as entidades têm que intervir. Por isso, eu tenho uma admiração absoluta por aquilo que é feito ali. Eu até estranho um bocadinho, eu não conheço os contornos, mas até, não é que tivesse menos valor, tinha o mesmo valor, mas que tivesse partido da Associação do Comércio Local de Sines. Se tivesse partido, porque, enfim, era um evento, era uma dinâmica que tinha algum sentido, tivesse surgido. Eu desconheço, não sei, até pode ter surgido daí a ideia e depois estes comerciantes a terem desenvolvido. Eu não conheço, atenção, eu não conheço, mas seja como for, neste momento aquilo que é conhecido, reparem, é numa localidade e num momento do nosso país e do mundo em que não há quase iniciativas nenhumas, em que a maior parte dos estabelecimentos comerciais servem almoços e fecham durante a noite. Já não há jantares em alguns restaurantes de Sines. Em que a vida socialmente, as noites de Sines estejam calor ao frio, vê-se muito poucas pessoas, mas isto não é só em Sines, é em todo o lado. Não é? Dizia-se que após o Covid as pessoas vinham com muita vontade de sair e de conviver. Não. Eu sempre disse isto quando foi quando foi o Covid, começou a história dos distribuidores, da Uber, da Glovo, não sei, e eu dizia sempre, isto é um negócio
vejam bem a minha visão empresarial. Eu dizia sempre, isto é um negócio que está condenado ao fracasso, isto acaba ao Covid, isto acabou. Porque quando o Covid acabar, as pessoas querem conviver. Pois errei completamente, redondamente, não é? Ou seja, acabou o Covid e aquilo continua dinâmico e até florescente, porque as pessoas habituaram-se a ficar em casa e continuam-se, afinal gostavam de estar em casa e não sabiam. É a conclusão que podemos tirar. Mas isto para dizer que numa altura destas, em que há muitas festas populares pelo país fora, que até vão acabando, porque se vão extinguindo, em que há muitas coletividades, há muitas associações, há muitos clubes, vamos dizer, surgir uma atividade destas, isto é inacreditável. Portanto, eu vejo isto, eu vou-vos dizer, para mim, a atividade em Sines que sinto mais carinho neste momento é esta, por estes motivos que eu vos disse. Acho que não há mais nada a acrescentar, né? Partilho como é óbvio, da opinião, daquilo que eu tenho conhecimento. Isto foi uma iniciativa que os comerciantes ali da zona histórica, entre eles, né, combinaram e organizaram, e desta vez a Câmara Municipal dá aqui um apoio logístico e financeiro para isto ter outra dimensão e outra visibilidade. São naturalmente notas positivas, não é? Porque é sinal que as pessoas se conseguem juntar, e indo àquilo que estávamos a falar anteriormente, cada vez é mais difícil, porque um quer de uma maneira, outro quer de outra, e depois não se consegue fazer nada. Quer dizer que os comerciantes, não é? E todos com a sua área de negócio parecida ou igual, conseguem se juntar, é de louvar. E depois também conseguem ter outra coisa que nem sempre há também, que é conseguem ter apoio por parte de quem decide e de quem pode ajudar, que neste caso é a Câmara Municipal, não é? Também vem reconhecida a sua iniciativa, por isso é também os parabéns a todos. Agora pode tomar outra dimensão, claro, pode haver aqui um envolvimento de outros comerciantes e de outras instituições, provavelmente sim, por isso é o princípio da coisa. Se nós olharmos um bocado, nós às vezes falta-nos a todos, falta-nos até às vezes tempo para pensar um bocado nas coisas, mas se nós pararmos um bocadinho para pensar, numa altura em que nós, enquanto sociedade, temos dificuldade de nos organizar num condomínio. Reparem, nós falamos em condomínios pequenos, temos que ter empresas a gerir os condomínios, porque nós, moradores, não nos conseguimos entender entre nós para resolver os nossos problemas, não é? Como é que esta gente identifica uma dificuldade, porque querem atrair pessoas para ali na altura dos mastros, como é que têm depois a capacidade, a criatividade para fazer isto, e muito importante, que é perceberem que há uma necessidade conjunta, há um problema, há uma necessidade conjunta, há uma solução conjunta e conseguem mantê-la. E isto é extremamente louvável. E depois é igualmente louvável uma coisa, que é o poder entender a importância, estar disponível para participar, sem querer ser ele a fazer ou a controlar. Foi também um problema que tivemos em Sines durante muitos anos, muito para lá do PS, que era quase todas as atividades da sociedade civil, o poder não queria participar, queria controlar e executar. E a questão que está aqui, eu este ano observei, às vezes há pequenos detalhes que quem está dentro disto se apercebe, vi várias vezes, dizia, com a organização da Câmara Municipal de Sines. Se calhar com outros presidentes e outros executivos, se calhar tinha aparecido o contrário, tinha aparecido uma organização da Câmara Municipal de Sines. Chegavam lá e diziam, deixem isto, boa ideia, parabéns, estão muito bem, agora saiam que a gente organiza isto a partir daqui. E isso não está a acontecer. E isto é extremamente louvável. Portanto, temos aqui uma nova dinâmica. Temos aqui um menino pequenino ainda nos braços. Vamos ver se o tratamos bem. E o tempo passa muito depressa. Já vamos passar aí à nota positiva e também à sugestão de leitura. Bem, exatamente. Então a nota positiva é a ponte. Vai para também não falámos aproveita disso, mas para falar para nota positiva. Sim, acrescenta aí na lista. Acrescenta aí as notas positivas. Mas só referir, não é? Como se costuma dizer, também deixa ver, mas as informações que há é que estamos a falar da ponte que liga Santorpes a Porto Covo. As obras estão a decorrer a bom ritmo.
aquela parte mais importante, que era aqueles blocos, já estão a colocar, por isso vamos esperar que em breve a coisa esteja resolvida. Provavelmente, tirando a estrada cá de cima que faz a ligação cercal, deve ser a estrada que tem maior circulação em Sines durante a época verão balnear. É muito provável que seja. Tirando esta aqui da entrada de Sines, né? E a outra de Santório, deve ser das estradas. Garantidamente é uma das 3, 4 estradas com maior movimentação durante o período de verão. Não temos aquela estrada no verão. Mesmo está previsto que ela até possa abrir antes das músicas do mundo. É esse o objetivo. Ou seja, vai ser uma coisa inédita em Sines. Vão ser 2. Uma, que é concluirmos uma empreitada antes do prazo previsto, e a outra, é um bocadinho de maldade minha, que é conseguimos concluir uma empreitada. Também não é assim. Mas pronto, conseguimos concluir uma empreitada antes do prazo, eu sei lá, há muitos anos que eu não lembro que tal. Já são 2 boas notícias. Exatamente. Pronto, depois no outro programa vamos ver o estado da ponte. A nota positiva vai para o atleta Flávio Pacheco, que termina em 8º lugar a prova de fundo do Campeonato da Europa de Paraciclismo. Acho que o Flávio, se não tem ligações a Ermidas. Com os resultados alcançados neste Campeonato da Europa, o Flávio Pacheco soma importantes pontos para o ranking internacional das nações, contribuindo para os objetivos da seleção nacional no caminho para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles em 2028. Fica aqui os parabéns ao Flávio e a todos aqueles que de uma forma ou de outra podem e têm contribuído para que o Flávio consiga atingir os seus objetivos e principalmente participar nestas provas. Por isso fica aqui os parabéns ao Flávio e no caso também a Ermidas Chade. O livro desta semana também vai um bocadinho de encontro àquilo que temos estado a falar aqui hoje, que é o poder das nossas palavras, da Sandra Duarte Tavares. Neste livro, no meu caso, acho que é um livro inspirador, onde a neurociência e a experiência pessoal também se entrelaçam, e a autora, de certa forma, faz aqui um convite a uma fascinante viagem pelo universo invisível, mas profundamente poderoso, que é das palavras, e vai, como eu disse anteriormente, vai aqui um bocadinho ao encontro, né, daquilo de, as pessoas às vezes não se preocupam de perceber qual é a dimensão ou o impacto daquilo que estão a dizer vai ter, né? E às vezes também na sociedade e na vida de cada um em particular, e este livro é um pouco isto, o poder da comunicação, a empatia, a assertividade das palavras. Também é muito interessante, e quem gosta destas coisas da comunicação, eu até diria, e também quem não gosta muito das questões da comunicação, também podia ler o livro, principalmente também, e de uma forma simpática, a muitos que nas redes sociais dão opiniões de tudo e todos e muitas vezes dizem muitas asneiras. Era importante ler o livro para verem que às vezes, e também tenho que assumir, às vezes muitos sem maldade, né? Que também acredito, como tudo, né? Sou um otimista, acho sempre que há coisas boas em todo lado. Também acho que há pessoas que dão opiniões com a intenção que estão a contribuir sem maldade, mas às vezes as suas palavras e as palavras utilizadas estão a ser de uma maldade extrema, muitas vezes, para quem as recebe, para quem executa e para quem está diretamente ligado ao assunto que por vezes estamos a dar a nossa opinião ou ter uma opinião diferente, né? E às vezes faz moça. Por isso é uma boa sugestão para essa área. O verso desta semana, ou o poema, também não deixa de ser engraçado, não tem nada, não foi feito de forma a conciliar as coisas, mas por acaso tem este programa
tentado a questão do livro com aquilo que falámos, e por acaso o poema também de certa forma tem a ver, mas não foi de propósito, que é: depois de tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. De Fernando Pessoa. Fica aqui, terminamos com Fernando Pessoa. As sugestões, perguntas podem enviar, e agradeço a todos aqueles que têm participado e têm enviado para politicaconfactos@radiocines.com, e até para a semana. Vou deixar também aqui uma frase que tem a ver com as palavras. As palavras são como flechas lançadas. Uma vez que são lançadas já não voltam para trás. Portanto, cuidado com as palavras. Exatamente. Terminamos assim o programa Política com Factos desta semana, equipa composta por Filipe Alexandre Raposo, António Brás, Vicência Tavares e Filipe Medeiros. Desejamos um ótimo dia a todos, estejam aonde estiver.